Olá pessoal, a edição de hoje do Integrades vai falar sobre audiência de custódia, o que é, como funciona e de que forma ela é posta em prática, através das abordagens e percepções de Cristina Gross Villanova, advogada e mestra em segurança cidadã. Ela é daqui do Rio Grande do Sul e é daqui a alguns segundos, no Integrades. A audiência de custódia foi regulamentada pela Resolução número 213 do Conselho Nacional de Justiça em 15 de dezembro de 2015, sendo que a sua implementação está prevista em tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, em especial o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o Pacto de São José da Costa Rica e a Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas, e tornou obrigatória a apresentação em juízo de pessoas presas no período de até 24 horas. Por meio da Lei 13.964 de 2019, foram alterados os artigos 287 e 310 do Código de Processo Penal, incluindo a audiência de custódia no ordenamento jurídico brasileiro. Quando é realizada a audiência de custódia, o que a autoridade judicial deve analisar? A legalidade da prisão, no primeiro momento, ou seja, na audiência de custódia não vai se discutir o fato propriamente dito, né? E tampouco a sua autoria, mas o juiz ou juíza vai analisar as circunstâncias da prisão, para analisar se ela foi feita também de acordo com a legislação vigente, nos termos mais especificamente do artigo 302 e seus incisos do Código de Processo Penal. O juiz ou juíza também vai avaliar da possibilidade da pessoa responder ao processo em liberdade, sem ou com medidas cautelares alternativas à prisão, especialmente para aquelas tipificações penais de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. E aí eu queria destacar que para tomar essa decisão é necessário fornecer a maior quantidade de informações possíveis para a defesa da pessoa que está presa, né? Comprovante de residência, de trabalho ou estudo, quando houver, qualquer circunstância que possa indicar que a pessoa possui condições de responder ao processo em liberdade. E por fim, documentar e adotar providências, sejam elas judiciais ou não judiciais, antirrelato ou outros indícios de tortura, maus tratos ou outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes por parte dos profissionais de segurança pública que realizaram a prisão, né? Então, muitas vezes o magistrado ou magistrada determina a realização de novo exame de corpo de delito, ele fotografa no caso de haver lesões aparentes, né? Quem deve ser apresentado na audiência de custódia? Todas as pessoas que foram presas, seja por flagrante delito ou mandato judicial e também recaptura, no caso de estar foragido do sistema prisional. Recentemente, inclusive, o ministro do STF, Edson Fachin, decidiu pela obrigatoriedade de apresentação da pessoa presa em razão de mandato de prisão. Destaco que aqui no estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre, quase 50% das pessoas presas em flagrantes não são apresentadas nas audiências de custódia. E pessoas presas em razão de mandado judicial, elas não são apresentadas. Isso até o momento em que as audiências de custódia estavam acontecendo de forma presencial. Foi até o início de março de 2020. A audiência de custódia, ela possui um rito que ele deve ser observado. Então, a pessoa é detida, ela é levada à autoridade policial, ela deve ser assistida por um defensor, seja ele público ou particular, e ter um contato reservado com este defensor, tendo também o direito de se manter em silêncio, se assim o entender. Tem o direito de se comunicar com a família, e aí destaco que essa é uma situação importante para o fornecimento daquelas documentações que eu relatei anteriormente, né? Realizar exame de corpo de delito, ser encaminhado daí para a carceragem e depois apresentado ao juízo nesse prazo de 24 horas.
antes da realização da audiência de custódia, é direito da pessoa custodiada também conversar reservadamente com o seu defensor e sem a presença de agentes policiais. Na audiência de custódia, devem estar presentes, então, o juiz ou juíza, né, o defensor e representante do Ministério Público. Não devem também estar presentes as pessoas responsáveis pela prisão. Após a oitiva da pessoa custodiada, o juiz pode decidir por o relaxamento da prisão, ou seja, verificado que as circunstâncias da prisão não aconteceram de acordo com o artigo 302 do Código de Processo Penal, entender que ela deve ser relaxada e a pessoa deve ser colocada em liberdade imediatamente. A concessão da liberdade provisória sem ou com medida cautelar diversa da prisão. Então, além de responder ao processo criminal propriamente dito, do qual a pessoa é apontada como autora do delito, ela também deve cumprir as medidas cautelares indicadas pelo magistrado ou magistrada. Que medidas cautelares são essas? Elas também estão previstas na legislação vigente, mais especificamente no artigo 319 do Código de Processo Penal. Então, o comparecimento periódico em juízo, né, no prazo e condições fixadas pelo juiz para informar e justificar as suas atividades, essa é a mais comum, que a gente vê aqui, pelo menos aqui na comarca de Porto Alegre. A proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dele permanecer distante. Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação da instrução. É muito comum o juiz determinar que o afastamento a partir de, por exemplo, 7 dias deve ser solicitado e autorizado ou não pelo juízo, né? O recolhimento domiciliar noturno no período e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem a residência e trabalho fixos. Ou seja, por exemplo, se ele estuda à noite, daí é importante também comprovar e informar qual é o período que inicia e termina a aula, ou mesmo o trabalho, para que o juiz dê uma medida cautelar que seja adequada à realidade da pessoa que está presa, né? A suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser ela inimputável ou semi-imputável, ou seja, e houver risco, né, de reiteração, ou seja, ela não tem responsabilidade civil sobre aquilo que ela está cometendo. Isso é um processo bastante demorado, né, mas é importante que o juiz esteja atento a isso. E fiança nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução de seu andamento ou, em caso de resistência injustificada, a ordem judicial. Durante o período da pandemia, o CNJ determinou que não fosse aplicada a fiança como medida cautelar, por entender que a pessoa não deveria permanecer em prisão preventiva por não ter recursos financeiros para arcar com o pagamento desse valor. Mas as fianças realmente no judiciário aqui em Porto Alegre não foram mais determinadas, mas elas continuam sendo habitadas na delegacia de polícia. E a monitoração eletrônica, que aqui em Porto Alegre ela também não é utilizada. Basicamente, ela é uma medida para o cumprimento de uma pena de privação de liberdade, mas em regime aberto e semiaberto, né? Aí uma das alternativas é a decretação da prisão preventiva. O juiz ou juiz entende que não há possibilidade de manter a pessoa em liberdade, e a adoção de outras medidas necessárias à preservação de direitos da pessoa presa, principalmente naqueles casos de tortura ou maus-tratos, onde a pessoa fica sob a tutela do Estado, né? Que medidas podem ser feitas para garantir a integridade física e mental daquela pessoa.
Por meio da resolução 62 do CNJ, que foi do início da pandemia, logo em março de 2020, se recomendou a suspensão das audiências de custódia, né, na forma presencial, havendo a orientação de que, caso o tribunal decidisse por essa suspensão, deveria tomar uma série de medidas preventivas para instruir o auto de prisão em flagrante, o famoso APF, tais como um questionário sobre sintomas ou doenças pré-existentes que possam deixar aquela pessoa vulnerável à Covid, né? Fotografias da pessoa presa e exame de corpo de delito como uma forma de poder auferir aqueles indícios, né, de tortura, maus tratos ou outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Claro que essa suspensão trouxe prejuízos, né, aos objetivos das audiências de custódia, especialmente considerando o tema da tortura e maus tratos. Houve uma redução drástica em todo o país no percentual de pessoas que denunciavam algum tipo de abuso no momento, ou violência no momento da prisão. No ano passado, aconteceu do CNJ autorizar a realização das audiências de custódia por meio de videoconferência, como uma forma de minimizar o prejuízo causado, que é da não apresentação da pessoa presa frente ao juiz. Um tema bastante importante que eu queria só destacar para vocês é sobre o serviço de atendimento à pessoa custodiada, que o CNJ também vem investindo muito estudo e também na publicação, né, de manuais sobre este serviço, que estaria localizado somente no momento da audiência de custódia, composto por um atendimento social prévio e posterior à audiência, né? E que está situado no âmbito de atuação das alternativas penais. O atendimento social prévio à audiência, ele tem por objetivo uma perspectiva restaurativa, né? E aponta a necessidade de uma atuação anterior à tomada de decisão na audiência de custódia, considerando as dimensões subjetivas e social presentes na vida da pessoa custodiada e as possibilidades de medidas que primam pela liberdade. Imagina que às vezes a audiência ela demora 3 minutos, às vezes pode até demorar menos. Então esse atendimento, a pessoa, normalmente um profissional da psicologia ou da assistência social, levantaria informações que pudessem demonstrar ao magistrado ou magistrada que aquela pessoa pode de alguma forma responder ao processo em liberdade, sempre atuando nessa perspectiva. Já o atendimento social posterior à audiência, ele está vinculado à necessidade de encaminhamentos para a rede de proteção social e orientações a partir das medidas penais alternativas ao encarceramento que eventualmente possam ser determinadas na audiência de custódia. É bastante comum terminar a audiência e a pessoa não compreender efetivamente o que o juiz determinou. Imagina a complexidade disso para o próprio cumprimento da medida cautelar, né? Essa necessidade de atendimento orientado à proteção social no contexto da audiência de custódia visa intervir de uma forma mais qualificada no contexto da prisão, né? Ampliando as abordagens a partir de uma percepção sistêmica sobre os processos de criminalização e encarceramento e contribuindo para a individualização da atividade jurisdicional com dignidade e liberdade. Então, imagina que é muito importante daí se conhecer quais são os serviços que existem no município, né, da área social e de saúde, então os CRAS, CREAS, CAPS, Centro POP, né, que é o Centro de Atendimento à População em Situação de Rua, e de alguma forma tentar buscar a construção de um vínculo dessa pessoa que vai estar em liberdade, especialmente quando tiver medidas cautelares, para tentar auxiliá-la na responsabilização pelos atos do processo, ou seja, responder ao processo criminal e também responder adequadamente às medidas cautelares, né? Então, esse serviço é bastante importante. Aqui em Porto Alegre, mais especificamente, está sendo trabalhada a construção desse atendimento num primeiro momento posterior à audiência de custódia, com um vínculo também à Central Integrada de Alternativas Penais, que será instalada aqui em Porto Alegre, mas que já existe em Novo Hamburgo, Caxias do Sul e Pelotas, né, para que se possa fazer um acompanhamento mais qualificado, especialmente considerando que são profissionais da área social, né, psicologia, assistência social, em alguns casos também advogado, mas só a título de orientação e não para atuar no processo, mas que possam de alguma forma orientar melhor e buscar essa formação de rede e inclusão dessa pessoa que está respondendo a um processo
na rede de proteção social existente no município.